Seja bem-vindo ao Reuma Drops, o podcast da Sociedade Brasileira de Reumatologia que te atualiza em 10 minutos. Eu sou a Marília Furquim, da Comissão de Mídias, e hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Blanca Helena Bica para uma conversa sobre o uso dos testes genéticos na reumatologia. A doutora Blanca é professora associada de reumatologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é chefe do Serviço de Reumatologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e é membro das comissões de doenças raras, doenças autoinflamatórias e de reumatologia pediátrica da SBR. Doutora Blanca, seja muito bem-vinda ao Reuma Drops e muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Prazer estar aqui com vocês hoje. Doutora Blanca, vamos lá, testes genéticos na reumatologia. É um assunto que tem crescido, tem ganhado importância à medida que esses testes eles ficam mais aprimorados e mais acessíveis. E a gente sabe pouco sobre isso. Na prática, eu acho que o único teste genético que o reumatologista de fato sabe pedir, interpretar e que tem bem definido um valor prognóstico e um valor diagnóstico é o HLA-B27. A partir daí a gente já está um pouco pisando em ovos, a gente já sabe menos, né? Então, tem algumas situações, algumas doenças em que o teste é bastante importante, principalmente para diagnóstico. Talvez o que me vem primeiro à cabeça sejam as síndromes autoinflamatórias, né, as doenças autoinflamatórias. Então, a primeira pergunta vai ser sobre isso. Quando que a gente deve pensar no painel genético numa situação de investigação de doença inflamatória ou então de febre de origem indeterminada? Muito bem. Na verdade, os avanços genéticos, né, nas tecnologias de sequenciamento do DNA, todos os avanços dessas novas tecnologias de pesquisa trouxeram muito conhecimento, não apenas para a reumatologia, mas para várias outras especialidades. Especificamente na reumatologia, nós passamos a entender melhor tanto a patogenia quanto como essas doenças se apresentam a partir desses conhecimentos. Então, assim, em relação às doenças autoinflamatórias, por exemplo, a febre familiar do Mediterrâneo, se descobriu o gene causador dessa patologia em 1997, há 30 anos quase atrás. E a partir daí, esses novos conhecimentos realmente trouxeram luzes para doenças que nós não conhecíamos, que não tínhamos a menor ideia da patogenia, como elas aconteciam, e até serem reconhecidas. É importante a gente dizer que o teste genético nem sempre vai trazer as respostas que a gente precisa. Então, às vezes, eu vejo que nós ficamos um pouco frustrados por não ter acesso a esses exames, que ainda, infelizmente, são exames de alto custo, né? Esses estudos genéticos são exames bastante especializados, embora tenham caído bastante nos últimos anos, por novas técnicas mais acessíveis, ainda é bastante difícil conseguir. Pelo SUS, por exemplo, nós não temos essa possibilidade de fazer dos nossos pacientes que são atendidos no SUS. Entretanto, às vezes a gente faz o teste naquele paciente que a gente jura que é determinada doença e esse teste vem negativo. Então, assim, o mais importante é a suspeição clínica. Continua sendo, sempre vai ser, né? Sempre, né? A suspeita clínica, então conhecer, né, as manifestações da doença, quando pensar, essas febres obscuras, mas é qualquer febre. Febre pode ser infecção, pode ser tanta coisa, mas dentro das doenças autoinflamatórias, as febres têm uma característica de periodicidade, né? Então a gente tem aquelas febres que podem acontecer 3 a 4 vezes por ano, outras que vêm todo mês, com características muito semelhantes entre si. É sempre o mesmo quadro, uma dor de garganta com afta, com adenomegalia e mais a febre. Opa, aí a gente já vai começar a pensar. Então, sem dúvida nenhuma que a parte genética nos auxiliaria, mas muitas dessas doenças são poligênicas. Então, nós também não vamos ter essa resposta do gene causador, né, nessas doenças que têm um comprometimento poligênico e não é apenas um único gene. Então, eu diria que, assim, os testes genéticos são importantes, sim, principalmente quando a gente suspeita de uma doença grave que pode evoluir mal e que a gente pode mudar a sua evolução a partir de medicamentos anticitocinas, alguma coisa dessa via inflamatória que estaria envolvida na doença, mas não é fundamental. Não vamos ficar frustrados se a gente não conseguir fazer.
Isso, e mais importante ainda, a gente tem que saber o que está procurando, né? Porque Isso. como tem um painel, não é, por exemplo, você vai fazer a pesquisa de febre familiar do Mediterrâneo, você faz um painel que tem 30 genes de autoinflamatórios. Então, eu vejo que muita gente está pegando, por exemplo, pacientes com febre que não tem a menor ideia e está dando um tiro no escuro, que é igual a gente pedir uma ressonância do corpo todo, Exatamente. né? A gente não vai saber interpretar, Exatamente. então tem esses cuidados. Exatamente. Muito bom. Uma outra situação que é muito frequente na prática clínica do reumatologista são pacientes, crianças ou adultos, com síndrome de hipermobilidade. E a gente sabe que tem algumas doenças genéticas que estão associadas e tem pacientes, é claro, sem doença nenhuma, que também têm hipermobilidade, não necessariamente uma condição patológica. Sim. No entanto, algumas dessas doenças estão associadas a manifestações potencialmente graves em órgãos internos, então é importante que a gente faça o diagnóstico. Ao lidar com um paciente com síndrome de hipermobilidade, quando que é interessante a gente fazer a investigação genética desse paciente? Certo. A síndrome de hipermobilidade, ela está presente em mais ou menos 30% da população. Né? A presença, se nós pesquisarmos clinicamente se o paciente é hipermóvel, através daquelas mamógrafas que a gente faz, clínicas, até 30% é hipermóvel. E desses 30%, uma minoria, né, são doenças extremamente raras, dessas alterações do colágeno específicas, colágeno 2, 11, 9. Então, nós vamos encontrar pouquíssimos casos. Quando que nós vamos suspeitar de uma doença realmente que mereça uma intervenção, uma pesquisa mais aprofundada? Primeiro, se houver história familiar. Então, a história familiar é um dado importante de que o meu avô tinha um problema que ficava todo roxo, né, equimoses pelo corpo, luxações recorrentes, fraturas com pequenos traumas, alterações propriamente, às vezes, até oculares, que estão associadas a algumas doenças que apresentam hipermobilidade. Então, a história familiar é muito importante que seja pesquisada. Segundo, o próprio indivíduo. Se ele tem esses sintomas que nós estamos citando, né, de qualquer pequeno trauma leva a uma equimose, a um sangramento, a uma alteração cutânea que não é esperada para a intensidade do trauma, se existem luxações recorrentes. Então, o próprio quadro clínico do paciente pode nos sugerir uma dessas patologias. E aí sim, seria indicado a gente pesquisar, né, encaminhar para um profissional especializado nisso. Pode provocar realmente alterações cardíacas, alterações digestivas, vários outros problemas que realmente teriam a importância de serem evitados e que devem ser abordados. Então, o paciente com hipermobilidade, mais nada, sem história familiar, sem outras alterações fenotípicas, a gente a princípio vai acompanhamento. Perfeito. E, doutora, uma situação, a gente já falou aqui história familiar, que é super importante nessas doenças genéticas. Uma situação um pouco diferente. Então, a gente faz o diagnóstico de uma doença, qualquer que seja uma doença de fundo genético causada. A gente tem alguma indicação nessa situação de rastreio de familiares, irmãos, pais, filhos? Aí vai depender da doença. Por exemplo, se nós fazemos o diagnóstico de uma doença de Fabry, por exemplo, é muito importante o rastreio familiar. Porque nós sabemos que principalmente as mulheres vão ser oligossintomáticas, podem ter manifestações tardias e que pode evoluir realmente para perda de função renal, doenças cardíacas. Então, dependendo da patologia, é importante que seja feita essa investigação genética. Se existe uma herança autossômica dominante, existe um risco maior, né, de que isso também ocorra em outros membros da família. Mas nem todas as doenças, até porque existe uma dificuldade até mesmo da gente conseguir, e isso cria um trauma familiar. Dizer, eu preciso fazer tal doença, mas eu não posso, não consigo. É uma questão assim que, do ponto de vista prático, é bastante problemática. Mas sim, determinadas patologias, né, como essas que a gente sabe que tem uma herança conhecida e que membros da família, eu tenho famílias que têm 5 filhos, os 5 com doença de Pompe, por exemplo, né, que são miopatias, então, genéticas. Então, realmente, a gente deve buscar, né, fazer o aconselhamento genético, e até mesmo se esses pacientes querem engravidar, né, querem criar a sua própria prole, é importante fazer. Né? Mas eu acho que vamos avaliar cada caso. Quem é o né? paciente, qual é a doença, qual é a mutação. Exatamente. Perfeito. E tem só pra gente encerrar, doutora,
A gente vê muitos laboratórios hoje vendendo testes genéticos, agora não especificamente para doença reumática, mas, por exemplo, um exoma para você saber o risco de diversas doenças, tudo. E nisso a gente vai ter um monte de incidentalomas, né? Então, exatamente. Não, nunca fazer teste se não houver uma manifestação isso, exatamente. clínica, né? É um instrumento... Até porque quantas pessoas, por exemplo, têm HLA-B27 e nunca desenvolveram nenhum tipo de espondiloartrite? A grande maioria não vai desenvolver, Exato. né? Então, eu acho que isso vai ficar cada vez mais frequente. O paciente que chega pra gente, por exemplo, com B27 positivo, que foi solicitado sem nenhuma suspeita clínica, e a gente vai ter que ficar calmo diante disso e acalmar isso o paciente. Na infância, então, é um problema, né? Imagino. Muitas vezes o pediatra faz um rastreio, vou fazer um exame de rotina e coloca lá um FAM. E aí vem um FAM positivo, a mãe vem desesperada, meu filho vai ter lúpus, minha filha tem lúpus, eu né? acho que esse é um problema em crescente. Então nos testes genéticos mais ainda, né? Nós não temos como afirmar que a pessoa vai desenvolver tal doença, então só à luz da clínica, sem dúvida nenhuma, o exame clínico, né, o mais importante. Continua sendo o mais importante. Tá ótimo, doutora Blanca. Era isso que a gente tinha para conversar por hoje. Muito obrigada pela participação da senhora, que foi excelente. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, até a próxima.